A aparelhagem representada na figura permite produzir acetileno, também chamado de etino, a partir de carbeto de cálcio, por reação com água, utilizando-se em seguida o acetileno para produzir benzeno. Essa última reação ocorre usando-se ferro como catalisador sob aquecimento. Letra A. A primeira etapa desse processo consiste na reação de carbeto de cálcio com água. Escreva a equação química balanceada que representa essa transformação. Para montarmos uma equação química, é necessário conhecer os reagentes e os produtos da reação e suas respectivas fórmulas. Foi informado que a primeira etapa do processo consistia na reação de carbeto de cálcio com água. Portanto, esses são os reagentes da nossa reação. A fórmula do carbeto de cálcio já foi fornecida no exercício, e a da água é H2O. Mas quais são os produtos da reação? Devemos voltar ao enunciado, que informa que é possível produzir acetileno a partir da reação desses dois compostos. Portanto, um dos produtos é o acetileno. Devemos, a partir do seu nome, conhecer a sua fórmula. Para isso, devemos relembrar a nomenclatura oficial definida pela IUPAC para compostos de carbono de cadeia não ramificada, ou seja, de compostos de carbono que apresentam apenas duas extremidades. O prefixo indica o número de átomos de carbono presentes. O intermediário indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo indica a função química a que o composto pertence. Por exemplo, para a função hidrocarboneto, utilizamos o sufixo "o", para a função álcool, "ol", para a função aldeído, "al", e para a cetona, "ona". Dessa forma, podemos concluir que o etino é formado por dois átomos de carbono com ligação tripla entre eles, e é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas de átomos de carbono e hidrogênio. Como o carbono faz 4 ligações, deduzimos que devemos ter mais um átomo de hidrogênio ligado a cada um dos carbonos, e assim essa será a sua fórmula molecular. A fórmula molecular indica quantos e quais átomos de cada elemento estão presentes na molécula. Agora já temos as fórmulas dos reagentes e do produto. Entretanto, átomos não são criados nem destruídos durante uma reação química. Desta forma, verificamos que é necessário adicionar mais um produto, com átomos de cálcio e oxigênio. Trata-se do hidróxido de cálcio. Entretanto, falta balancear a equação. Balancear uma equação significa encontrar os coeficientes, que são os números que ficam na frente das fórmulas, para acertar o número de átomos de cada elemento em ambos os membros da equação. Para balancear a equação, devemos colocar o número 2 na frente da fórmula da água. Agora, temos a equação balanceada. Veja que o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação. Podemos também indicar o estado físico das substâncias na equação. Letra B. A segunda etapa desse processo consiste na transformação catalisada de acetileno em benzeno. Escreva a equação química balanceada dessa reação. Neste item, também devemos montar a equação química balanceada, agora referente à segunda etapa do processo, em que ocorre a transformação do etino em benzeno. O benzeno é um composto aromático, isto é, apresenta um anel benzênico, podendo ser representado dessas formas. A sua fórmula molecular apresenta 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Portanto, a transformação do acetileno em benzeno pode ser descrita dessa forma. Falta fazer o balanceamento da equação. Devemos colocar o número 3 na frente da fórmula do acetileno, para acertar o número de átomos de carbono e hidrogênio. Além disso, é mencionado no enunciado que é utilizado ferro como catalisador, sob aquecimento. Portanto, temos que incluir essa informação na equação.
Os catalisadores são substâncias que não são efetivamente consumidas na reação, mas que aumentam a sua velocidade. Catálise é o nome dado ao aumento da velocidade provocado pelo catalisador. Colocamos os catalisadores junto com a seta da equação e representamos o aquecimento por esse símbolo. Podemos também indicar o estado físico das substâncias para completar nossa equação. Letra C. Para a produção de benzeno, a partir de carbeto de cálcio, utilizando a aparelhagem acima, que substâncias devem ser colocadas, quais se formam ou quais são recolhidas nas partes A, B, C, D e E da figura? Responda preenchendo a tabela da folha de respostas. Dados os estados físicos nas condições ambientes, do acetileno gás e do benzeno líquido. Esta era a tabela fornecida na folha de respostas que devemos preencher. Para responder esse item, devemos relembrar que a produção de benzeno é realizada em duas etapas e montamos suas equações nos itens anteriores. Considerando que a primeira etapa envolve a reação de carbeto de cálcio com água, podemos dizer que a água está presente em A e é gotejada onde está o carbeto de cálcio em B. Com a adição da água, ocorre a reação entre a água e o carbeto de cálcio, portanto, formando acetileno e o hidróxido de cálcio. Como o acetileno nas condições ambientes está no estado gasoso, este passa para a parte C, e é onde está presente o ferro, que irá catalisar a reação do acetileno em benzeno, que devido ao aquecimento vai estar no estado gasoso. Para que possamos recolher o benzeno em estado líquido, este deverá ser resfriado no tubo onde é recolhido, que é o E. Para esta finalidade, deverá ser utilizado um líquido em D, como por exemplo a água, e desta forma obtemos em E o benzeno no estado líquido. Com essas informações, preenchemos a tabela da folha de respostas e a questão está encerrada.